Sagitário, vida amorosa no momento atual. O pendurado, a torre, 4 de ouros, rainha de espadas, 3 de copas, 9 de copas, 7 de espadas, eremita, o Papa e 4 de paus. Signo de Aquário solteiro inicia aqui com a energia do pendurado. Muito possível aqui que vocês estejam percebendo o momento atual de vocês, que a vida afetiva não anda. O pendurado traz essa energia de parada, de suspensão aqui. Então eu vejo que muitos de vocês estão percebendo isso, e eu vejo que essa questão de estar parado tem muito a ver com a postura de vocês e com a perspectiva de vocês. E o pendurado, como é um arcano maior, ele traz sempre um aprendizado. Eu vejo que existe a necessidade aqui de mudar algo, de vocês terem que se desfazer de algo, e eu vejo que é muito mais a questão da perspectiva. Muitos de vocês podem estar com uma perspectiva limitada a respeito da vida afetiva e adotar essa postura de não tomar uma atitude, não fazer uma movimentação por conta dessa perspectiva limitada. Então o pendurado traz essa necessidade de mudar, ampliar a perspectiva aqui. E também para alguns de vocês pode ser ter que abrir mão de algo para que a situação tenha movimento. A torre, como obstáculo, indica que o maior obstáculo de vocês aqui no momento atual é justamente romper com algo. E eu vejo duas situações aqui. Como saiu 3 de copas como centro de atenção, é bem possível que muitos de vocês estejam se relacionando aqui com conhecendo pessoas, se relacionando até com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então pode ser aquela fase onde da ficada aqui, curtindo as relações aqui com outras pessoas. E é possível que muitos de vocês podem ficar só no superficial, só nessa fase, e vocês perceberem que existe uma certa, talvez até uma certa insatisfação aqui, por conta de não haver uma maior profundidade nas relações. E a torre como obstáculo pode indicar a necessidade de romper, talvez, relações que vocês podem estar nutrindo, que provavelmente limita a vida afetiva de vocês. Então é possível que alguns de vocês conheçam pessoas, se relacionem com pessoas que são pessoas que têm traços aqui da personalidade, que podem ser pessoas que podem ser um pouco manipuladoras, ou pessoas que têm hábitos que não são saudáveis para as relações. Podem ser pessoas também que causam algum tipo de dependência aqui, seja dependência afetiva, algum tipo de dependência, uma sensação de prisão aqui, de aprisionamento. Também vejo que com a energia da torre aqui, e é difícil, porque com o pendurado se trata da necessidade de fazer um sacrifício,
que é difícil para a pessoa. Então eu vejo que para muitos de vocês pode ser romper com certas relações aqui que não acrescentam mais na vida de vocês. Podem ser amizades aqui para alguns. Provavelmente para boa parte de vocês pode ter relação com amizade, já que saiu 3 de copas. E que acaba interferindo de certa forma na vida amorosa de vocês, interferindo negativamente. Eu vejo também a torre como obstáculo, a necessidade de romper com padrões que vocês alimentam, certos condicionamentos que geram limitação na vida afetiva de vocês. E eu vejo que muitos de vocês estão parados por conta desses padrões também, seja de comportamento na vida afetiva, seja também de pensamento, como eu falei, a questão da perspectiva que precisa ser mudada. Outra coisa aqui, para uma parcela de vocês, essa torre também pode indicar uma resistência a aceitar algum término que vocês, término de relacionamento que vocês passaram aqui. Não importa se foi recente ou se já faz muito tempo que vocês romperam com a última pessoa que vocês... Pode ter sido a última pessoa que vocês se envolveram aqui num compromisso, ou pode ter sido aqui um relacionamento onde o término impactou vocês muito. Pode ter gerado algum tipo de trauma até para alguns. E existe uma certa resistência em aceitar essa ruptura. Por isso tem essa postura do pendurado aqui. De não se movimentar, não se envolver com alguém novo. Embora exista aqui também uma postura de conhecer novas pessoas. Se relacionar, mas de uma forma mais desprendida, mais aberta, mais um pouco rasa aqui. E essa torre pode indicar para alguns essa resistência a aceitar esse término que ocorreu e de se libertar de uma possível prisão que vocês podem ter criado aqui. E para muitos de vocês essa prisão tem muito a ver com a forma de pensar a respeito de relacionamento e da vida afetiva de vocês. O 4 de ouros como a base indica que muitos de vocês vêm de um período onde realmente vocês adotaram uma postura de indisponibilidade afetiva. Vocês realmente não quererem se abrir aqui para o amor, não querer se envolver aqui e se envolver emocionalmente com pessoas novas, por medo aqui de se arriscar, medo de se envolver e depois ser rejeitado, ser abandonado. Então eu vejo muitos de vocês vindo de um período onde existe essa postura do 4 de ouros, de estar fechado, de estar na defensiva. E eu vejo que para muitos de vocês, como existe essa resistência em relação a algum término de um relacionamento aqui passado, para alguns essa postura de se fechar tem relação com apego. Então alguns de vocês podem estar ou apegados à pessoa do passado, ou à experiência que vocês tiveram com a pessoa do passado. Principalmente se for uma experiência que impactou muito vocês, pode ter traumatizado. O término, para muitos de vocês, esse término não foi amigável. E eu vejo que alguns podem estar apegados à experiência e por isso se fecham, têm se fechado aqui emocionalmente, com medo de repetir essa experiência. Mas ao mesmo tempo que vocês adotam essa postura de estarem emocionalmente indisponíveis, vocês acabam estagnando a vida afetiva de vocês. Então existe essa necessidade também de abrir mão dessa postura, que pode ter relação com um padrão que vocês vêm alimentando. A Rainha de Espadas, que é a energia de vocês, mas também pode ser de uma pessoa, de pessoas de signos de ar, Gêmeos, Libra, Aquário, indica que no passado recente é outra carta que fala de distanciamento emocional.
Então eu vejo que realmente muitos de vocês podem estar avaliando a vida afetiva de vocês e as pessoas que entram na vida de vocês interessadas sobre uma ótica aqui racional. E eu vejo que muitos de vocês estão se relacionando mais pela parte intelectual, porque a parte emocional vocês rejeitam, vocês se recusam a se abrir. Então eu vejo que isso também está ocasionando essa suspensão, essa estagnação na vida afetiva de vocês. E eu vejo que vocês poderiam ter aqui uma forma de pensar muito atrelada a ressentimento. E eu vejo que alguns, como tiveram aqui uma experiência, pode até ter sido mais de uma experiência passada aqui no amor, que gerou ou traumas, ou impactou muito vocês de forma negativa. Eu vejo que muitos de vocês têm vindo de um período também onde vocês avaliam a vida afetiva de vocês por essa ótica, por uma ótica baseada no ressentimento, e que é necessário mudar também, que é o que está limitando a possibilidade de vocês terem um relacionamento. E eu vejo que muitos de vocês desejam se comprometer com uma pessoa. Pode até ser uma pessoa que vocês já conhecem, mas ao mesmo tempo existe essa dificuldade em se envolver emocionalmente. O 3 de copas aqui, como eu já falei, no centro de atenção, não só indica essa postura aqui de se relacionar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, de curtir aqui essa fase onde se socializa com outras pessoas, conhece outras pessoas, mas eu vejo também muita influência de terceiros na vida afetiva de vocês, principalmente se vocês estão se relacionando com mais de uma pessoa nessa fase da ficada, mas também muita influência das amizades. E vocês devem avaliar aqui quais amigos acrescentam na vida de vocês, ou está se tornando aqui uma relação tóxica. Porque existe a necessidade de romper certas relações aqui que limitam a vida afetiva de vocês. Pode influenciar vocês a agir de uma forma negativa também. Mas existe aqui grande chance para quem não está se relacionando com ninguém, para quem está solteiro, eu vejo que se vocês se predisporem a serem mais flexíveis, porque o 4 de ouros aqui como a base indica uma certa inflexibilidade. Se vocês se permitirem a serem mais flexíveis, a serem mais abertos, buscar conhecer novas pessoas, buscar socializar, que o signo de Aquário já curte, já é uma característica inata da personalidade, a questão da socialização. Embora também exista um lado antissocial, mas eu vejo que se vocês predisporem aqui a conhecer novas pessoas, é muito possível que vocês conheçam até mais de uma pessoa aqui que vai despertar o interesse. Vocês vão sentir afinidade aqui e vai ser necessário vocês terem que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Para quem já está se relacionando com mais de uma pessoa, é óbvio aqui que vocês terão que abrir mão de relações aqui para poder ser capaz de investir num compromisso. O 9 de copas no futuro próximo não só indica que muitos de vocês podem acabar focando aqui em buscar a independência emocional, buscar a própria felicidade, como também existe uma grande chance de vocês realizarem o desejo que vocês possuem. E para muitos de vocês é a questão do compromisso, de se comprometer com alguém. Só que eu vejo muito uma energia de individualidade, que vocês devem tomar cuidado para não exagerar nessa independência aqui, nessa autossuficiência, porque o resultado pode ser o oposto do que vocês esperam. Mas o 9 de copas é uma carta positiva. Tomar cuidado também para vocês não se acomodarem nessa postura aqui de solteiro,
Porque eu vejo que muitos de vocês podem estar solteiros há bastante tempo e se relacionando de uma forma mais superficial com as outras pessoas, não se aprofundando nas relações. Mas o 9 de copas traz esse potencial de vocês realizarem o desejo que vocês têm. Vocês encontrarem talvez uma pessoa que se encaixe no ideal de relacionamento que vocês possuem e vocês alcançarem esse nível de satisfação aqui. Mas antes é necessário vocês mesmos realizarem essa reforma íntima que é necessária, que é o obstáculo, buscar se libertar desses padrões, buscar alcançar esse nível de amor próprio e de independência emocional, inclusive alguns podem se sentir um pouco dependentes ou presos a amizades, principalmente a pessoas que vocês têm um elo emocional forte. Podem ser amizades e também familiares, mas eu vejo muito mais amizades, para que vocês consigam aqui realizar esse desejo. Quanto ao tempo, como tem duas cartas aqui de número 9, é possível que demore um pouco, porque, claro, existe essa necessidade de vocês terem que mudar a perspectiva, romper com certos padrões que é um obstáculo. Então existe uma dificuldade muito grande em mudar, em se reconstruir aqui. Então eu vejo que dentro de 9 meses vocês alcançam esse nível de satisfação e podem realizar esse desejo. Mas também depende de cada um, porque cada um vai passar por esse processo de uma forma diferente. O 7 de espadas com as lições indica que vocês estão aprendendo aqui com as circunstâncias a discernir quais são as pessoas que estão sendo honestas em relação a vocês, quais são as pessoas que estão agindo de uma forma, mas na verdade a pessoa é de outra forma. O 7 de espadas pode indicar pessoas que são dissimuladas. No lado negativo pode indicar isso, mas também aprender a usar a racionalidade de vocês de uma forma positiva, de vocês serem estratégicos na situação, de vocês também serem espertos para conseguir discernir quais são os pensamentos que levam vocês para o que vocês querem, para o que vocês desejam da vida afetiva de vocês, e quais são os pensamentos que acabam sabotando, levando vocês para caminhos aqui que pode acabar gerando essa torre, gerando frustrações, decepções, desilusões, esse tipo de coisa. Eremita aqui no ambiente indica que as circunstâncias do momento estão motivando a vocês a buscar realmente o autoconhecimento. Existe uma necessidade de vocês terem que se isolar um pouco, ter um tempo para vocês mesmos, para buscar dentro de si as respostas, a solução para a situação. Então existe uma necessidade de ter um processo de autoconhecimento aqui, para que vocês consigam mudar essa perspectiva, consigam abrir mão do que é necessário, consigam romper com os padrões que estão limitando vocês e não está gerando crescimento, inclusive, e para que vocês consigam mudar a situação aqui. Também é possível que vocês lidem com pessoas que têm forte influência do signo de Virgem ou Capricórnio, mas não necessariamente. O Papa aqui no emocional não só indica a energia de Touro ou Sagitário, como também existe esse desejo aqui de vocês se comprometerem com uma pessoa. É possível que alguns já tenham sentimentos por uma pessoa que é mais tradicional nos relacionamentos, uma pessoa que, inclusive com o eremita aqui, pode ser uma pessoa muito sábia, muito espiritualizada, uma pessoa que tem muito conhecimento e repassa esse conhecimento para outras pessoas. Para alguns de vocês pode ser essa pessoa pode ser considerada um guia para os outros, por conta dessa pessoa agir como um exemplo para as outras pessoas. E essa sabedoria tanto pode ser relacionada a conhecimento que essa pessoa adquiriu,
quanto à experiência de vida. Então, alguns de vocês podem conhecer uma pessoa, pode até fazer parte do círculo de amizade de vocês, conhecer uma pessoa que é muito madura e traz essa sabedoria. Para alguns pode ser uma pessoa muito mais velha do que vocês, mas não necessariamente. Se não for uma pessoa muito mais velha, ela transmite essa maturidade muito grande. Pode até ser uma pessoa que tem uma alma velha, por exemplo. E eu vejo que muitos de vocês podem ter já sentimentos por uma pessoa assim e desejar se comprometer com essa pessoa. Para quem não tem ninguém aqui, o que eu vejo que não uma pouca parcela de vocês não está se relacionando com ninguém, eu vejo que existe o desejo de se comprometer com alguém futuramente. E o 4 de paus indica a possibilidade de vocês acabarem ingressando num relacionamento que pode, num futuro mais distante, se tornar um casamento aqui. Então, eu vejo que e vai ser um relacionamento estruturado, estável, recíproco, onde ambas as partes focam num propósito em comum aqui. Então eu vejo que existe muito o que está limitando mesmo é justamente a perspectiva de vocês e a postura de vocês em relação às circunstâncias. Eu vejo muitos de vocês fechados, porque é necessário ou ressignificar alguma experiência passada que vocês estão apegados, uma experiência negativa que vocês tiveram, ou realmente romper com certos comportamentos, padrões de comportamento aqui que acaba limitando a vida afetiva de vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e agora eu vou passar para quem está comprometido. Signo de Aquário comprometido inicia com a energia do pendurado. É possível que muitos de vocês estejam percebendo que o relacionamento não está progredindo. Eu vejo que alguns de vocês podem ter colocado um tempo no relacionamento para refletir a respeito da situação atual entre vocês e essa pessoa. Eu vejo que a situação está parada com a energia do pendurado e essa pausa tem muito mais relação com a postura de vocês. É bem possível que exista a necessidade de vocês terem que tomar uma decisão aqui, mas vocês escolheram se colocar numa posição de não fazer nada no momento para refletir a respeito dessa situação da relação aqui de vocês com ele ou ela e fazer algo a respeito. Mas eu vejo que muitos de vocês talvez se acomodaram nessa postura de reflexão. Existe uma necessidade aqui de abrir mão de algo. Então, é possível que alguns de vocês estejam lidando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tem o 3 de copas como centro de atenção. Então, alguns podem estar num triângulo amoroso e ter colocado esse tempo justamente para refletir qual pessoa vocês investem para um relacionamento. Para outros de vocês podem ter dado tempo aqui, porque eu vejo muito um afastamento aqui, um distanciamento. Seja um afastamento total, seja um distanciamento emocional entre as partes. E para quem não está no triângulo amoroso, pode haver a influência de uma terceira pessoa que despertou interesse. Mas não houve envolvimento ainda. Então, existe aqui para muitos de vocês a influência de uma terceira pessoa que está sendo motivo aqui para essa reflexão, essa postura aqui de reflexão, e existe essa necessidade de abrir mão de algo, ou do relacionamento, ou dessa terceira pessoa. E eu vejo que muitos de vocês podem sentir muita dificuldade em tomar essa decisão. A torre, como obstáculo, indica que alguns de vocês podem estar num relacionamento onde vocês se sentem limitados, podem se sentir dependentes da pessoa de alguma forma, seja por conta do desejo, da química, ou dependente emocionalmente da pessoa, ou dependente até financeiramente da pessoa.
Em todo caso, a torre como obstáculo, existe a necessidade de romper. Se esse relacionamento foi baseado nessa energia de dependência, está gerando essa limitação em vocês, é necessário romper esse relacionamento. E é obstáculo. Então, para quem se identifica com essa situação, percebe que existe muita dificuldade para fazer isso. E eu vejo que existe uma certa acomodação também. Talvez essa dificuldade em romper esse relacionamento tem relação com ter se acostumado com a pessoa, com a rotina do relacionamento. Pode também ter relação com apego. Apego, principalmente, eu não vejo... Para alguns de vocês pode ser emocional, mas eu vejo muito mais a questão física. Então pode ter muito relação com o envolvimento carnal aqui. E ciúmes. Tem uma certa questão de posse aqui. Então, para quem se identificou com essa situação, existe a necessidade de romper esse relacionamento, mas ao mesmo tempo existe uma dificuldade muito grande para fazer isso por conta desses aspectos. Para outros de vocês, existe a necessidade de romper com a situação que gera limitação em vocês. E eu vejo que, se não for o relacionamento, pode ser a relação com uma terceira pessoa aqui. Não necessariamente alguém aqui está se envolvendo emocionalmente com a terceira pessoa. Para alguns sim, porque tem o 3 de copas. Para outros de vocês pode ser uma amizade que influencia muito o relacionamento, um familiar que influencia muito o relacionamento. É uma pessoa que vocês depositam, vocês têm um elo emocional, não necessariamente um interesse romântico. E existe a necessidade aqui de romper com alguma relação, seja o relacionamento mesmo, caso vocês percebam que esse relacionamento gera essa limitação e traz essa energia de codependência, seja uma relação com uma outra pessoa aqui, uma terceira pessoa, que acaba sendo influência negativa no relacionamento. A torre também como obstáculo indica a necessidade de vocês romperem com padrões, condicionamentos que são negativos aqui e acaba gerando limitação na vida afetiva de vocês. E para muitos de vocês são formas de pensar aqui, uma perspectiva limitada que acaba gerando essa postura de passividade, de não conseguir tomar uma atitude, uma decisão, tomar uma iniciativa na situação. 4 de ouros como a base indica essa postura de apego. Então eu vejo que, ao mesmo tempo que a relação aqui para muitos de vocês não está caminhando, eu vejo ambas as partes afastadas, ou pelo menos tendo esse distanciamento emocional um do outro, mas ao mesmo tempo não se consegue terminar o relacionamento. Isso, como é a base da situação, o 4 de ouros indica essa questão do apego, da posse, e também de ficar na zona de conforto. Então eu vejo alguém aqui muito acomodado e com essa dificuldade em se arriscar por medo, por insegurança, medo de perder a estabilidade que já possui. Então quem está num triângulo, obviamente a parte que está comprometida é que está agindo dessa forma. Não se consegue aqui abrir mão do relacionamento porque tem medo de perder a estabilidade que se possui, acabar investindo numa nova relação e não conseguir alcançar essa estabilidade que ele ou ela tinha. Também vejo aqui alguns de vocês focando muito na questão profissional, então é possível que alguns tenham se fechado mais por conta desse foco, mas esse 4 de ouros está me indicando aqui mais um lado negativo, seja da posse, do apego, seja também essa resistência em abrir mão de uma relação aqui para que a situação consiga ter um movimento, consiga ter uma mudança. Eu vejo muito uma teimosia aqui. Pode até, para alguns de vocês, são vocês aqui agindo dessa forma. E é justamente essa postura que está gerando a estagnação na situação. A Rainha de Espadas aqui, que é a energia de vocês no passado recente,
mas também pode indicar a energia de pessoas que têm uma personalidade bem semelhante a de vocês, de signos de ar, Gêmeos, Libra ou Aquário. Indica que realmente houve a necessidade de tomar uma decisão aqui, de fazer um corte, mas que foi adiado. Tem um pendurado aqui. Muitos de vocês adiaram essa decisão para refletir, para pensar duas vezes, e quando havia essa necessidade de tomar essa decisão de cortar e vocês adiaram, é como se agora vocês não conseguissem sair dessa postura de reflexão. Então eu vejo que muitos de vocês realmente podem ter dificuldade aqui em mudar a situação por causa da própria postura de até uma certa procrastinação aqui. Aí eu vou deixar para depois. Fica empurrando com a barriga. E isso pode ser um padrão que vocês alimentam aqui. Se vocês refletirem a respeito de relacionamentos passados, alguns podem identificar o mesmo comportamento. E que se vocês identificarem isso em vocês mesmos, vocês têm que romper com esse padrão, que é justamente isso que está gerando, que gera dificuldade aqui no relacionamento. E eu vejo que houve essa necessidade de tomar uma decisão. Pode ter até havido uma conversa aqui com o parceiro, mas foi adiada essa decisão, de modo que vocês adotaram essa postura de dar um tempo no relacionamento para dar uma refletida a respeito da situação. Mas ao mesmo tempo tem dificuldade aqui em colocar essa situação adiante. 3 de copas como centro de atenção indica que para alguns pode ser uma questão de triângulo amoroso, onde existe essa dificuldade aqui em abrir mão de uma das relações, porque existe sentimento compartilhado por ambas as pessoas. Para outros de vocês é influência de terceiras pessoas no relacionamento. Pessoas que vocês possuem um carinho, possuem um elo emocional. Podem ser amizades, para muitos de vocês são amizades. Para outros de vocês podem ser familiares. E que interferem negativamente no relacionamento. Ou pelo menos vocês acabam permitindo que essas pessoas interfiram. E é justamente isso que precisa ser mudado aqui também. É possível que para alguns podem ter dado um tempo no relacionamento para conseguir aqui obter uma solução para a situação, mas enquanto não se consegue obter essa solução aqui para a situação, alguns podem estar ficando com outras pessoas. Tem o 3 de copas. E se esse está sendo o seu comportamento, que você busque dar atenção a isso, porque isso também pode ser um padrão. E você pode acabar criando uma situação de triângulo amoroso por conta de ficar adiando essa decisão. Provavelmente é uma decisão de romper o relacionamento, por conta de estar apegado ao outro aqui, uma questão até de um certo egoísmo, ficar adiando isso e ao mesmo tempo ficar se relacionando com outras pessoas no meio tempo aqui. Então, quem identificou esse comportamento, que busque mudar, porque isso também está sendo motivo aqui para a estagnação da situação aqui. O 9 de copas no futuro próximo, como está perto aqui do eremita, é bem possível que muitos de vocês desejem aqui romper o relacionamento, seja para ficarem solteiros, porque eu vejo que alguns podem estar aproveitando esse momento de tempo para curtir com outras pessoas, seja para se envolver com a outra pessoa que vocês já conhecem. Eu vejo que o que vocês desejam vai ser realizado. E é bem possível que muitos de vocês aqui acabem, se vocês não decidirem aqui pelo término, o término vai acontecer. E vocês vão acabar virando solteiros aqui. O 9 de copas é uma energia muito individualista. Então eu vejo que o que vocês desejam, que eu vejo que muitos de vocês podem desejar romper o relacionamento, mas ao mesmo tempo resistir a isso, por causa de posse, de apego, vai acontecer. E eu vejo que mesmo que isso aconteça, muitos de vocês podem se sentir bem com isso. Porque é como se tivesse tirado a responsabilidade de si mesmo.
Então é bem possível que a vida acabe gerando esse término, porque a torre está sendo, a energia da torre é um arcano maior, então é a intervenção da vida para romper essa situação, e vocês estão resistindo a isso. Mas quanto mais a pessoa resiste, uma hora essa torre cai. O castelo aqui acaba sendo destruído, o castelo de cartas. E o 9 de copas indica essa possibilidade para muitos de vocês acabarem virando solteiros. Mas vejo também vocês se sentindo muito bem com isso. Tomem cuidado com a questão da acomodação, como eu já falei anteriormente, porque o 9 de copas aqui perto do pendurado pode indicar isso também. Essa questão de ficarem acomodados na situação e não fazer nada a respeito, como essa pessoa aqui parada, de braços cruzados, esperando que a vida faça algo por vocês. Quanto ao tempo, eu vejo dentro, vai depender muito de vocês, se vocês vão agir, se vão tomar uma decisão, ou se vão ficar esperando que o universo faça algo. Mas eu vou determinar 9 meses aqui, essa situação ocorrendo. As lições do momento estão indicando aqui para vocês aprenderem, tem o 7 de espadas, a identificar em si mesmo padrões de pensamento que acabam gerando aqui, fazendo com que vocês ajam de uma forma dissimulada, desonesta, contraditória, com uma certa hipocrisia aqui, e que acabam fazendo com que vocês se direcionem para situações que são contrárias ao que vocês desejam. Vocês devem discernir aqui, como eu vejo muito uma questão de perspectiva que precisa ser mudada, vocês devem discernir quais são os pensamentos que ajudam vocês a obter o que vocês querem, quais são os pensamentos que atrapalham, que sabotam vocês, inclusive os relacionamentos, de modo geral. Também a discernir pessoas que trazem uma energia de uma certa dubiedade, no sentido de é possível que alguns de vocês lidem com pessoas que fingem ser uma coisa que não são, ou são vocês agindo assim por conta da forma de pensar, agindo de uma forma contraditória, de querer manter o relacionamento, mas fugir, de querer manter o relacionamento, mas não fazer nada a respeito, de querer ter um relacionamento, mas sair pra farra, dar mais atenção às amizades do que o parceiro. Então, existem essas lições aqui que precisam ser aprendidas, e também em relação às pessoas que vocês estão lidando, vocês terem usarem a racionalidade de vocês de uma forma a ajudar e não atrapalhar vocês, de vocês conseguirem ser estratégicos aqui, no sentido de lidar com a situação de modo que vocês obtenham uma solução aqui, e não ficar parado esperando ou que o outro tome uma decisão, ou que aconteça alguma coisa que acabe gerando o que vocês querem, para vocês não se responsabilizar por nada. É essa a sensação que eu tenho. Se vocês não se identificam com essa postura, é só ignorar o que eu falei agora há pouco. O eremita no ambiente indica que alguns de vocês podem lidar com uma pessoa que tem forte influência do signo de Virgem ou Capricórnio, mas não necessariamente. Além de indicar aqui esse possível afastamento do parceiro, eu vejo que as circunstâncias do momento estão motivando a vocês realmente a ter um tempo para vocês mesmos. Não é para curtir, é para buscar a solução dentro de si, através do processo de autoconhecimento, de se perguntar, se questionar do que vocês realmente querem. Se vocês querem manter esse relacionamento, mesmo se o relacionamento esteja não seja o que vocês estão desejando aqui, pode trazer insatisfação, uma das partes pode se doar mais do que a outra, pode até haver um certo desequilíbrio aqui e uma energia de codependência. Ou se vocês querem se manter solteiros para curtir, conhecer novas pessoas, se dedicar mais às relações de amizade, se dedicar mais ao lado profissional. Então existe essa necessidade de vocês refletirem, de ter esse processo de
introspecção para conseguir obter a resposta para a situação, a resposta da charada que vai tirar vocês dessa energia do pendurado. O Papa aqui no emocional não só indica a energia de Touro ou Sagitário, como eu vejo muitos de vocês aqui desejando manter o relacionamento. Alguns de vocês podem desejar isso, mas ao mesmo tempo não fazer nada a respeito para mudar. Então existe essa necessidade de mudança, principalmente em relação à própria postura. Para outros de vocês pode ser o desejo de se comprometer com a outra pessoa, ou até o desejo de se comprometer com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Para quem tem a orientação aqui, não é uma pessoa monogâmica, no caso. E alguns podem estar num relacionamento monogâmico, com uma pessoa que é muito tradicional. O Papa traz essa questão do tradicionalismo muito forte. Uma pessoa que pode desejar que a relação siga os princípios e valores dele ou dela. É uma pessoa muito apegada a esses valores, principalmente se vocês estão lidando com uma pessoa de Touro, que eu vejo essa energia até um pouco forte aqui, que inclusive causa quadratura com Aquário. São signos que se chocam, são personalidades muito distintas. Então eu vejo que alguns podem estar num relacionamento monogâmico e desejar se comprometer com mais de uma pessoa. Para outros de vocês, existe alguém aqui que quer manter o relacionamento, provavelmente o outro, porque eu vejo muito a energia de vocês aqui, o contrário, de vocês quererem se libertar de uma situação que está limitando, mas ao mesmo tempo não vê saída no momento. E existe essa necessidade de reflexão para obter a solução para isso. Então eu vejo que existe esse desejo de comprometimento, de maior comprometimento aqui, desejo de alguém, ou o desejo de se comprometer com a outra pessoa. E isso está influenciando aqui o momento atual. O 4 de paus aqui, como conclusão, indica a possibilidade para muitos de vocês de haver aqui ou a reestruturação desse relacionamento, então uma possível reconciliação. Mas eu vejo que para muitos de vocês pode ser um relacionamento com a outra pessoa, porque o 9 de copas vem antes. E como eu falei, há grandes chances do relacionamento atual acabar e vocês acabarem realizando o desejo aqui de se comprometer com uma outra pessoa que para muitos de vocês já conhecem e já possui aqui uma certa afinidade e ela é emocional com essa pessoa. Então o 4 de paus indica a concretização do relacionamento, a oficialização no caso. E para alguns de vocês pode haver até um casamento aqui no futuro mais distante com essa pessoa. Eu vejo isso bem forte. Se não for casamento, pode ser uma união estável, vocês morando junto com a pessoa, esse tipo de coisa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima previsão. Até lá!